Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre os fusos horários. A gente vai entender primeiramente um pouco da origem, certo? Por que foi importante os países ao longo do planeta desenvolverem um fuso horário para o planeta, certo? Assim como a gente vai ver também as características dos fusos horários mundiais e mais propriamente da nossa realidade aqui no Brasil, certo? Então a gente vai começar um pouco com o histórico. Principalmente quando a gente fala do histórico dos fusos horários, a gente fala da importância que ele teve, ok? No caso, durante vários anos, os países não precisaram estabelecer um fuso horário único para todo o planeta. Cada país tinha estabelecido o seu próprio fuso horário. Porém, ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia, o que foi acontecendo? Houve a interligação cada vez maior desses países e foi necessário desenvolver um fuso horário único, a ponto de entender um sistema onde cada país iria ser estabelecido um fuso horário. E esses horários, todos os cantos do planeta poderiam saber qual seria o horário estabelecido em cada um desses espaços do planeta Terra, ok? Então, nessa primeira imagem aqui, no primeiro slide, a gente tem a foto desse senhor, que é o senhor Fleming, tá certo? E ele foi muito importante porque ele foi um engenheiro que foi um dos primeiros a exatamente estudar e dizer que haveria uma grande importância de você desenvolver esses fusos horários, certo? Então ele entra aí para a história como um dos primeiros a tentar desenvolver esse sistema. Hoje em dia a gente já tem ele muito bem estabelecido em todo o planeta, certo? No caso, a gente vai compreender esse sistema de fuso horário. Primeiro aqui na escala mundial, para depois a gente focar somente no que mais interessa para a gente, que é o fuso horário do Brasil. Então, quando a gente analisa o fuso horário mundial, a gente tem que compreender que ele tem 24 fusos, tá certo? Então, são 24 horas diferentes e eles são marcados a partir exatamente do intervalo dos meridianos, que, relembrando, os meridianos são as linhas imaginárias que circundam a Terra de forma vertical, como a gente está vendo aqui, do Polo Norte até o Polo Sul. Okay? Então, cada intervalo desse vai estabelecer uma hora. Nesse mapa é muito interessante porque a gente vê aqui embaixo os fusos horários, onde o horário zero, onde exatamente se inicia o primeiro fuso horário, passa no primeiro meridiano, que é o meridiano de Greenwich, tá certo? E a partir disso vai ter as variações, tanto para oeste quanto para leste, tá certo? Muito importante a gente notar quando a gente vê o sistema de fusos horários é que de oeste para leste, na verdade, de leste para oeste a hora tende a diminuir e de oeste para leste a hora tende a aumentar, certo? Então, como é que isso vai funcionar na prática? Aqui a gente já tem o estabelecimento dos fusos horários. E esses intervalos de fusos horários vai ser exatamente o intervalo de uma hora para cada um. Então, por exemplo, se eu quero saber se eu estou aqui no Brasil, aqui no Ceará, eu respeito o fuso horário verde, dessa cor verde aqui, que é o fuso horário de 3 horas à esquerda, a oeste do meridiano de Greenwich. E eu preciso saber que horas está sendo lá na China. Vamos supor que é essa parte aqui da China, de 8 horas, certo? 8 horas a leste do meridiano de Greenwich. Então a gente vai contar as diferenças de fusos horários, começando do 3 aqui do Brasil até chegar ao 8. Então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a diferença vai ser de 11 horas aqui do Ceará, né, do Brasil, até a China. Como está sendo
de oeste para leste, esse horário vai ser aumentado. Então, por um exemplo, se aqui no Ceará, onde a gente está, aqui no Brasil, for o horário de meio-dia, lá na China vai ser 11 horas a mais, porque como está sendo de oeste para leste, vai aumentar. Então, se aqui é meio-dia, lá na China vai ser 11 horas da noite, ok? Então, essa é a diferença. Muito importante notar se a hora em que a gente quer saber está para a direita ou para a esquerda. Para a direita aumenta e para a esquerda diminui, ok? Partindo aqui para a análise da realidade brasileira, no Brasil a gente vai ter 4 fusos horários estabelecidos, certo? Então, quando a gente analisa aqui, a gente vê que o Brasil vai passar 3 meridianos por ele, por isso, né, por conta do tamanho do território brasileiro, de forma longitudinal, ele vai ter esses 4 fusos horários, ok? No caso, o primeiro fuso horário brasileiro é esse aqui, de 2 horas de diferença para o meridiano de Greenwich, onde ele vai pegar apenas a ilha de Fernando de Noronha, certo? O outro fuso horário é o que tem diferença de 3 horas para o meridiano de Greenwich, onde ele vai pegar quase todo o território brasileiro. A maior parte dos estados vão respeitar esse fuso horário. No caso, esse é o chamado horário oficial de Brasília. Por isso, exatamente porque ele é o horário oficial mais respeitado pelos estados brasileiros. O próximo fuso horário é esse aqui de diferença de 4 horas para o meridiano de Greenwich, onde vai ser a maior parte dos estados do norte e alguns aqui do centro-oeste, certo? E por último, a gente ainda vai ter um fuso horário com 5 horas de diferença para o meridiano de Greenwich, está aqui mais à direita, né? Para o meridiano de Greenwich, onde vai ser respeitado pelo estado do Acre e um pouquinho do estado do Amazonas, tá certo? Então, cada fuso horário desse vai ter a diferença de 1 hora. E se vocês prestarem atenção, os fusos horários aqui no Brasil fazem o recorte dos estados. Ou seja, em tese, se fosse para respeitar só o meridiano, essa linha viria reta e parte desses estados teria um fuso horário e a outra parte teria outro. Porém, o Brasil estabeleceu o chamado limite prático, que é exatamente o fuso horário fazer esse recorte pelo estado para que não houvesse diferenças de horários no estado, ok? Então aqui a gente vê no Brasil essas linhas respeitando o recorte de cada estado para exatamente estabelecer o chamado limite prático, tá certo? Então, na prática, como é que isso vai funcionar? A gente vai ter do mesmo jeito a diferença de 1 hora para cada fuso horário e a gente vai ter que saber se o horário em que a gente quer saber está para a esquerda, está para o oeste ou está para a direita, está para leste. Por exemplo, se a gente está aqui no Ceará, a gente estabelece esse fuso horário aqui, o horário de Brasília, tá certo? E aqui para a esquerda já vai ser outro fuso horário. Então, por exemplo, se aqui no Ceará for meio-dia, aqui em Roraima, por exemplo, vai ser menos 1 hora. Então vai ser a diferença de 1 hora e como está para o oeste, vai ser diminuída essa hora. Então aqui em Roraima vai ser ainda 11 horas. Aqui no Acre ainda vai ser 10 horas, porque a diferença é de 2 horas. Já em Fernando de Noronha, enquanto aqui no Ceará é meio-dia, Fernando de Noronha, nesses arquipélagos, vai ser 1 hora da tarde, né? O horário das 13 horas. Então, é basicamente isso. A gente tem que compreender as diferenças dos horários e, muito importante, notar o sentido do horário em que a gente quer saber se está indo para leste ou está indo para oeste. Tá certo? Então é isso, pessoal. Façam as tarefas de casa. Qualquer dúvida, a gente está aí para tirar. Tchau, tchau. Até a próxima.